Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. Já vou convidar aqui a doutora Daniela Bolivar. Doutora Daniela Bolivar, ela é nossa amiga já há muitos anos e ela é agora assessora da Vara de Registros Públicos aqui de Belo Horizonte, professora conosco no curso do Zero à Regularização de Imóveis. Eu estou convidando a doutora Daniela para entrar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos falar de uns temas muito legais aqui hoje, junto com a doutora Daniela. Vamos ver se a doutora Daniela consegue entrar aqui. Deixa eu chamar ela de novo aqui, gente. Ah, já entrou! Olá, bom Bom dia! dia! Bom dia! Que sucesso! Tudo Então, bem? a Dani já entrou, tá vendo? A gente testou ontem, gente. A gente sempre faz Claro! os testes. Tudo Tem que jóia, né? fazer, não é? Se a gente não fizer o Verdade. teste, né? Afinal de contas, ao vivo é diferente, entendeu? Oi, Débora, querida. Beijo. Ei, Débora! A gente sempre faz os testes antes, porque Instagram, gente, é aquela coisa, começou. Então a gente já tem que estar super esperta para poder já começar a dar bom dia para vocês e ir para frente, né? Dani, eu estou super feliz de você estar aqui comigo hoje, nessa semana comemorativa dos meus 15 anos à frente do cartório do Barreiro, né? E a Dani faz parte da minha história, gente. É tanto que Dani ajudou a gente, porque a Dani, antes de ser assessora da Vara de Registros Públicos, né? Ela era advogada lá no terceiro registro de imóveis durante muitos anos, né, Dani? Quantos anos? Assim, formalmente falando, uns 15 anos mais ou menos, né? E quero até aproveitar a oportunidade, Lê, para te dar os parabéns para você e para toda a sua equipe do cartório, seus colaboradores. Realmente a sua história é uma história de sucesso. E você se tornou uma dileta amiga, muito querida. Aprendo muito com você, viu? E muito obrigada pelo convite e pelo carinho da gente tomar esse café da manhã juntas aí, comemorando esse aniversário. Obrigada, querida. Na verdade, é recíproco, porque a gente aprende uma para a outra, né? Amizade boa é desse jeito, quando é via de mão dupla. Eu aprendo com ela aprende comigo, a gente vai fazendo aquela troca, né? Porque, Verdade. assim, essa parte interna do registro de imóveis, gente, eu não tenho experiência. Essa parte de vivência mesmo, né? Claro que na lei a gente vai lá e lê, né, Dani? Aí não tem muito. A gente vai lá, lê, estuda, pega o livro. Aqui na biblioteca, cada dia que eu entro aqui, tá mais livro, para todo lado tem livro. Mas acontece que essa parte prática, só quem viveu mesmo muito tempo dentro do registro de imóveis, né, é que tem aquelas sacadas. Ah, isso é assim, isso é assado. Jeito mais fácil de resolver as situações, né? Que às vezes a gente aqui, que é de fora, não enxerga. Mas, claro, estudando, a gente debatendo, por isso que a gente dá cursos bem práticos, voltados para a prática, né, Dani? É importantíssimo isso. Bom, e aí hoje a gente vai traz toda essa experiência, né, Lelê? Desculpa. Isso. A gente traz toda essa experiência para a sala de aula aí, para os colegas advogados. Um abraço para todos também. E é isso que a gente busca trazer na sala de aula, essa experiência dentro de um cartório de registro de imóveis, né, para o exercício da advocacia. E essa é a nossa missão, realmente. É isso aí, pois é. A Dani já é super conhecida, dá cursos em todo o país, dá curso de preparação para concurso, dá curso em pós-graduação. A gente até coordenou junto uma pós há um tempo atrás. Verdade. Agora a gente está com outros desafios, né? Verdade. Então é esse nosso curso do Zero à Regularização de Imóveis, por exemplo, que é o nosso desafio maior atual. É super verdade. Pois é. Mas vamos que vamos, porque o pessoal já está aí, né? E a gente quer trazer para vocês algumas novidades. Porque a gente fala assim, mas Letícia, hoje a gente vai falar de divórcio, né? E lá no final falar um pouquinho também da tal da promessa de compra e venda, tá? Mas divórcio, gente, já vou até introduzir de uma vez, Dani, posso já introduzir? Bora lá! Então vamos lá. Porque olha só, ontem mesmo a gente estava na reunião, que toda semana a gente tem reunião do CNB, sabe? E a doutora Mônica, que é minha amiga lá de Santa Luzia, nossa tabeliã lá de Santa Luzia, estava contando que começou a chegar para ela muito caso de divórcio com partilha de bens. E aí ela foi parar para analisar o porquê, foi conversar com os advogados, né? Porque quando vem essa enxurrada de divórcio, que a gente fala, mas o que está acontecendo? Por que tá vindo tanto? Aí eles falaram com ela o seguinte, Dani, olha que interessante. Nós fizemos as contas e o divórcio extrajudicial está muito mais barato. E além das outras vantagens, né? Mas muito mais barato do que o divórcio no judicial. Então, a questão das custas e dos emolumentos. Então, gente, a primeira sacada que eu vou dar para vocês aqui hoje.
Isso é importante. A gente vai até noticiar na mídia e explicar isso. Como é que é cobrança de emolumentos? Emolumentos, gente, natureza jurídica, taxa, né? Então, o que eu estou falando aqui é para Minas. Vocês que estão em outros estados da federação, vai ter que olhar na sua lei de emolumentos. Mas na nossa lei aqui de Minas, como é que é cobrança no caso de divórcio? A gente cobra um valor pelo divórcio, que hoje em dia deve estar 560 reais. 560 reais mais ou menos. Além disso, tem os arquivamentos, tá bom, pessoal? E aí as certidões atualizadas que for precisar. Mas o básico é esse, né? 560 reais. Além disso, isso porque eu estou falando com ISS de 5%. Aqui em Belo Horizonte é 5% de ISS, né? Ok. Além disso, gente, só cobra mais se tiver diferença de partilha. Então, vamos supor, Dani, que a pessoa tem 20 imóveis. É muito imóvel, né? Muito imóvel. 20 imóveis. Mas vamos supor que a divisão ficou certinha, 50-50%. Vai incidir TCD? Não vai. Não incide TCD. Não incide TCD, não. E como não incide TCD, também não tem diferença de partilha. E não tendo diferença de partilha, gente, a cobrança aqui em Minas vai ser só dos 560, mais os arquivamentos, mais as certidões. Mas ainda assim, está ficando muito mais barato do que o divórcio judicial. Porque lá no judiciário, as custas são por bem. Entendeu? Eles somam o valor dos bens todos para jogar lá nas custas, entendeu? Verdade. Então, olha a vantagem. Eu vou contar mais uma vantagem, porque essa vantagem para mim já é ótima, né? A gente está em conta para a população, valendo a pena, tá valendo a pena. Mas, e a celeridade, né, Lê? Isso, além da celeridade, que a gente consegue fazer bem rápido. No caso de ter patrimônio, a gente tem que apresentar para o ITCD antes, né? Então, às vezes não é tão rápido assim quanto a gente gostaria, porque a gente fica aguardando a análise do ITCD. Mas, gente, olha só a vantagem. Isso é vantagem. Como a gente recolhe o ITCD antes, nunca no inventário extrajudicial vai ter multa e juros. Mas no inventário judicial, não é, Dani? A Dani vai contar uns casos daqui a pouco. No judicial vai ter problema. Sabe por quê? A gente está vendo isso. Chega para mim direto lá no cartório, gente. Olha só os casos que têm chegado para mim no cartório. A pessoa foi lá, um patrimônio gigantesco, e foi no Sejusc. Para que uma pessoa com patrimônio gigantesco vai no Sejusc? Sejusc, tudo bem, que é pré-processual, aquele acordo e tudo mais. O que o juiz fala? Acordo de divórcio na mesma hora. Só que o juiz, gente, no Sejusc, ou até mesmo nas varas, às vezes, não tem aquela preocupação de exigir o ITCD previamente. E nem isso tá no CPC. Ele não é obrigado a exigir o ITCD previamente, né? E aí, o que acontece, gente? Qual que é o fato gerador do ITCD? Qual é? É a sentença do divórcio. Entendeu? Porque na hora do divórcio, partilha, né, os bens. Se tem partilha de bens, que a gente vai falar disso, né? Porque não é nem sempre obrigatório partilhar bens. Mas vamos lá. Mas entendeu o problema, gente? Aí, partilhou os bens, mas não pagou ITCD. Tá esperando lá. Um dia chega no registro de imóveis para poder registrar. E aí, o que acontece, Dani? Passa a palavra para você. Aí eu vou voltar à minha época lá dentro do registro de imóveis, que a gente fazia essa qualificação desses títulos, né? Porque tem que lembrar sempre a lei federal, a lei 6.015 e o artigo 289, né? Que fala que é dever do oficial fazer uma rigorosa fiscalização com relação à incidência dos impostos, seja o TCD, seja o TBI, né? Enfim, então o oficial verificava que realmente não foi pago o ITCD ou então não foi pago de forma correta. E aí ele tinha que devolver a escritura, devolver o título, não poderia se registrar. E a pessoa, então, apresentava um requerimento ao oficial para que fosse suscitada a dúvida registral. E agora, voltando para o lado de cá, que eu estou aí assessorando a doutora Maria Luísa, aliás, um beijo para ela, linda, e agradeço muito essa oportunidade que ela me deu de estar aprendendo com ela, porque realmente eu estou aprendendo muito. Então, chega no judicial o procedimento de dúvida. E lá na vara, eu tenho visto, sim, com muita frequência. No último mês, eu já vi umas 4. Todas o oficial questionando a questão do ITCD, tá certo? No divórcio judicial, não é? No divórcio judicial. Então, eu tenho visto realmente isso com frequência. E como a própria legislação permite, ainda que é um procedimento administrativo, né, de dúvida, permite diligências. Então, às vezes, o juiz tem até que determinar que seja oficiada
a Secretaria do Estado da Fazenda para manifestar sobre aquela questão do imposto. Isso tudo demora, né, gente? É um procedimento que vai demorar e esse bem não está circulando, perda de dinheiro, enfim. E só depois que há a manifestação, que aí a sentença é de procedência, concorda com o oficial, a pessoa tem que regularizar a questão do pagamento, aí mais um tempo que vai demorar, ou de improcedência, né? Falando que não era o caso. Então, você apresenta essa sentença lá no oficial do registro de imóveis. Então, realmente, assim, a experiência que a gente tem trazendo para cá, tanto dentro do cartório muitos anos, qualificando esse título, e agora, né, na vara de registros públicos, realmente sempre essa questão de ficar atento ao pagamento dos impostos, porque o oficial é um dever dele, ele sempre vai ter. E outra dica também legal que eu dou para os colegas aí advogados, é que eu vejo muito nas petições falando que o oficial não tem essa competência tributária, que ele não pode, né, questionar essa questão dos valores. Mas pode sim, tá? A própria lei federal, repito, tem lá o artigo 289, repito, que é um dever dele fazer essa rigorosa fiscalização, sob pena dele ser punido, inclusive de ter que pagar o valor. Tá no CTN, né? Que a gente, verdade, também. Responsabilidade subsidiária, né? Mas tem responsabilidade. Então, gente, a gente tem que preocupar. Então, senhores advogados, tragam para o extra. Mas se você resolveu fazer no judicial, já preenche o ITCD, não fica esperando ir para o registro de imóveis para tomar bomba, não. Já preenche o ITCD logo, né? Já preenche, já faz tudo. A gente, quando é lá no cartório, por exemplo, a gente oferece esse preenchimento do ITCD sem custo para todo mundo que vai fazer escritura com a gente, tá? Por quê? Porque para mim é bom, né? A gente recebe aquela documentação, já preenche direitinho, já conversa com as partes, né? Já vem a partilha bonitinha feita pelo advogado, ele já conversou, então a partilha vai ser assim, ok, então a gente vai preencher bonitinho, e aí a gente já consegue lavrar mais rapidamente, evita erros, né? Evita erros. Mas, gente, então não deixe, porque olha, é o que a Dani falou, dúvida, né? Suscitação de dúvida. Primeiro, demora a julgar, porque é normal demorar. E ainda por cima, se ela vai ter que fazer diligência para a Secretaria da Fazenda poder manifestar, aí que é a tragédia. É a tragédia. Porque aí vai demorar mais ainda, né? Então você pega Belo Horizonte aí como exemplo, né? Nós temos uma única vara de registros públicos, né? O volume é muito grande. E onde eu não tenho vara especializada, vai para uma das varas cíveis. E o volume realmente, o judiciário tá, né? O volume de processo, eu acho que isso não é novidade, é muito grande. Então, realmente, já que a gente tem essa possibilidade do extrajudicial, eu acho que a gente pode realmente, sem menor sombra de dúvidas, fazer um extrajudicial. É isso aí, é isso aí. Mas voltando um pouquinho atrás, gente, só porque eu já fiquei tão afoita para contar essa novidade, que eu passei por cima, né, do histórico. Vamos falar um pouquinho do histórico, né, Dani? Olha Vamos só. lá. Desde a Lei 11.441, eu adoro essa lei. Sabe por quê, Dani? Porque ela veio junto com a minha posse lá no cartório, minha posse, meu exercício lá no cartório. Eu entrei em 2007 e a Lei 11.441 também é de 2007. Então ela está completando 15 anos, né? E aí, gente, o que aconteceu? Veio essa lei e logo em seguida veio, anota aí que isso aí vocês têm sempre que ler, a tal da Resolução 35 do CNJ, que tirou uma série de dúvidas que a gente tinha, porque a Lei 11.441 era bem resumida, digamos assim, tá bom? Mas tem uns requisitos para a gente poder fazer no extrajudicial o divórcio, a separação e a extinção da união estável, tá bem? Tem uns requisitos. Eu tô falando aqui, eu não tô falando aqui agora de inventário, não, viu, gente? Hoje é só divórcio, separação e extinção de união estável. Então, quais são os requisitos para esses atos? Primeiro, partes capazes e filhos capazes. Tem que ter filho capaz. Se for menor de idade, ainda tem que ir pro judicial, tá bem? Não tem jeito. A não ser que eles sejam emancipados. Olha que engraçado. A própria Resolução 35 trata isso. Você pode emancipar seu filho que já tenha 16 para que você possa fazer o divórcio ou a extinção de união estável no extrajudicial. Semana passada mesmo eu fiz um caso desse. Muito engraçado. Bom, mas tá lá na Resolução 35. Além disso, gente, todo mundo tem que estar de acordo. Se tiver lide, vai para o judicial. Se não tiver lide, mas vamos tentar não ter lide, né, gente? Aí a gente tem que atuar como mediador, a gente tem que explicar as vantagens, né? Para as pessoas trazerem para nós esses divórcios. Porque, gente, divórcio é aquela coisa.
partilha de bens, né? Como vai ser em cartório, não vai ter essa questão de pensão, nem de guarda, nada disso. A gente vai tratar só de partilha de bens e encerramento mesmo do vínculo conjugal, tá bem? Lembrando disso, tá? Dani, agora teve umas inovações no CPC, né? Quando veio o CPC, mudou um pouquinho o que estava na Lei 11.441. O que mudou com o CPC? Gente, é muito legal a gente pontuar realmente isso que a Lê está colocando aí para nós, a questão da possibilidade, né, da extinção da união estável, que passou a ser feita da mesma forma que o divórcio, né? Isso. E aí, lembrando, a participação obrigatória do advogado. Então, mais uma vez, é um exemplo desse nicho muito bom para o advogado, da advocacia do extrajudicial, que é mais rápido, né? Satisfação garantida pelo cliente, né? Pela celeridade, pela rapidez. E está lá no artigo 733, né? E o mais importante do CPC, e o mais legal também, que eu acho que a legislação trouxe para nós, é que não depende de homologação judicial. E esse título, né, já é o título árbitro para qualquer ato de registro. Você pode também levantar os valores de importâncias, né, do din-din aí em instituições financeiras. Agora, olha que interessante, né, Lelê? Fala também que o tabelião somente vai poder lavrar essa escritura no caso que a mulher também não pode estar grávida, né? Não tem essa questão, Lê? Tem sim, gente. Isso veio com o CPC. Antes não tinha essa previsão, tá bem? Mas aí o CPC ficou preocupado, né? Os legisladores ficou preocupado com essa situação do tratamento dessa criança, né? Tem que pensar na pensão dela, já tem que pensar em pensão alimentícia e tudo mais. Então, por enquanto, né? Nós não podemos fazer aqui. Apesar de que já tem algumas iniciativas, sabia, Dani? Se não me engano, foi no Mato Grosso. No Mato Grosso saiu um provimento há pouco tempo atrás dizendo que poderia fazer desde que encaminhasse para o Ministério Público e para o juiz a minuta. Se a minuta tivesse ok, aí poderia lavrar. Mas, por enquanto, aqui em Minas, nós não temos ainda isso, tá, gente? Algumas iniciativas pontuais que estão tendo. Então, por enquanto, filhos menores ou incapazes, né, a gente vai mandar para o judicial. Outra questão interessante, a questão do nascituro. Gente, a mulher não pode estar grávida, mas não pode estar grávida de quem, né? Porque qual que é o problema? O problema é que, às vezes, já separou há muito tempo e só agora que está divorciando. Aliás, senhores advogados, não deixem isso acontecer. Isso é aquela tragédia. A gente vê uma confusão, às vezes, no inventário. Até tive um inventário recentemente que o pessoal está até questionando agora. Porque, olha só, a pessoa era casada e morreu. Aí me procuraram, fiz o inventário, tudo bonitinho. Depois que eu terminei de fazer o inventário, vem lá uma senhora alegando que vivia união estável com ele. A gente sabe que pode ser união estável mesmo, se era casado e separado de fato, né? Pois é. Mas voltando aqui para trás, gente, Estou falando isso tudo para dizer o seguinte, que a mulher pode estar grávida de outro. Se ela está grávida de outro, aí não é relevante para o caso que a gente está resolvendo aqui. E quem é que vai dizer de quem é o pai? É ela, né? Ela vai declarar lá que ela está grávida, mas não é do ex-marido. E aí eu acho que não tem problema nenhum a gente fazer, porque o problema todo, a gente tem que pensar em interpretação teleológica, né, Dani? A gente tem que pensar qual que é o objetivo da lei. O objetivo vamos solucionar as questões dos filhos comuns. É dos filhos comuns, não é de filho fora da relação conjugal, não, tá bem? Então a gente tem essa preocupação. Tem uma pergunta aqui. Se o advogado assistente pode ser representado por outro advogado por meio de procuração pública? Gente, precisa de procuração. Olha só, não precisa nem de procuração para o advogado nos atos de divórcio, separação e restabelecimento da sociedade conjugal, esses atos em cartório. Por quê? Porque ele vai assinar na escritura. Então, a resolução 35 dispensa a procuração. Tá? Agora, se o advogado atuar também como mandatário das partes, quer dizer, as partes nem vão lá, né? Só vai o advogado. Aí ele tem que vir com uma procuração e essa procuração tem que ser perfeitinha. Nessa procuração tem que constar direitinho tudo que ele vai fazer. Então, por exemplo, se for questão de nome,
constar que a mulher vai voltar, o nome tal, ela já deixa isso na procuração, os poderes, né, para ele voltar ou não voltar o nome e tudo mais. No caso de partilha de bens, já orientar, né, partilhar os bens, que será feita a partilha de tal forma. Quer dizer, dá um trabalhinho, mas pode ser feito sim, tá? Aí, nesse caso do advogado atuar como mandatário, não apenas como advogado, aí precisa de procuração e procuração pública. E pode subestabelecer? Pode subestabelecer, tá bem? Eu acho que foi essa a pergunta. Mas voltando, Dani, eu falei essa questão do nome, você quer falar com a gente os problemas que têm chegado de nome lá na vara de registros públicos? Aliás, é um outro ponto muito interessante, muito bacana, né, com relação aí aos nomes. A gente tem que lembrar sempre aí, né, dar um toque aos colegas advogados também. A gente sempre pensa em vocês, a gente está na sala de aula, né, Lelê? Então a gente sempre está atento, olha, isso aqui. Então isso é muito bom, a gente leva esses casos concretos, a gente leva tudo para a sala de aula para os colegas advogados. A gente não exerce mais a advocacia em razão da incompatibilidade, né? Mas a gente está aí dentro da sala de aula trazendo toda essa experiência que a gente adquiriu quando da advocacia para vocês. E realmente eu vi essa questão, porque na hora do divórcio, ali é o momento para você escolher se você quer manter o nome de casada ou se você quer voltar a usar o seu nome de solteira. E às vezes ali naquele momento as pessoas não fazem essa opção, porque tanto o homem quanto a mulher pode mudar, não é isso, Lê? Então, eu vejo, né, algumas ações judiciais nesse sentido. A mulher, no momento do divórcio, não fez a opção de voltar ao nome de solteira, aí ela entra com uma ação voltando ao nome de solteira. Ou então o contrário, ela voltou ao nome de solteira, mas não se adaptou, alega que houve um prejuízo, porque ela já era conhecida com aquele sobrenome que é do marido, então ela entra com uma ação para voltar ao nome de casada. Aí, nesse caso, ela tem que comprovar o prejuízo que ela está sofrendo, né? Porque ela era conhecida com aquele sobrenome. Mas a gente tem que lembrar agora a nova legislação, né, Lê? A 14.382, que a maior parte desses procedimentos com relação à retificação de nome, você pode fazer diretamente no cartório. Então, estamos aí com uma lei novinha, 30 e poucos dias da lei. Então, realmente, eu acho que vai desafogar bem o Poder Judiciário. É mais um exemplo aí de desjudicialização. Lembrando sempre que não pode ter litígio, né? Conflito, resistência. Vem muito essa questão da pacificação aí, da conciliação dos notários. Então, realmente, você pode fazer essas certificações direto no cartório. Mas tem algumas que ainda continuam no judicial, não é isso, Lê? Isso, eu vou falar. Né? Eu vou falar um pouquinho disso. Gente, olha só, primeira coisa, lá na resolução 35 do CNJ, que é aquela super resolução que veio detalhar os procedimentos, tanto de inventário quanto divórcio e extinção de união estável e tudo mais, quando a gente lê lá na resolução 35, já tinha uma previsão, sabe, Dani, de que se a pessoa manteve o nome de casada, que ela poderia, né, manteve o nome de casada quando do divórcio, né? Aí ela quer voltar, arrependeu, quer voltar ao nome de solteira. Ela poderia fazer isso sozinha, sem a necessidade da participação do cônjuge. Só ela e o advogado, mediante escritura pública lavrada no tabelionato de notas. Então, mas era só para voltar ao nome de solteira, tá? Por que era sem a participação do cônjuge? Porque, gente, o nome é direito personalíssimo. Então, como era o nome dela mesma, de solteira, o que o cônjuge tem com isso dela voltar para o nome de solteira, né? Não tem, na verdade, o ex-cônjuge, porque ela já tinha divorciado, tá? Então, tinha isso já previsto lá na resolução 35 do CNJ. Mas, agora mudou tudo. Gente, mudou tudo. Essa 14.382 para nome, hoje a gente pode fazer em cartório de registro civil, direto no registro civil, quase tudo. Quase tudo. Mas vamos entender o quê? No que se refere aqui especificamente a divórcio, né? O que quer dizer? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, se está na constância do casamento, pode mudar de nome. Olha só como é que ficou aqui, gente. Mesmo durante o casamento, as pessoas podem alterar o nome, tá? Podem alterar ou para voltar ao nome de solteira ou para escolher o nome do cônjuge. Já casou? Antes, o momento era o momento da habilitação para casamento, né? Agora não mais. Agora, mesmo que você já tenha casado, tá? Não vai divorciar nem nada, não. Vai continuar casado. Ah, mas eu arrependi. Eu queria ter pegado o nome dele. Ou então assim, eu arrependi. Para que eu peguei o nome dele? Aí você pode sempre
pensar nisso. Mas lembrando que essa mudança no extrajudicial é só uma vez. Não pode ficar saindo, mudando toda hora para poder incluir, excluir. Aí a gente fica doido, né? Bom, vamos lá. Sobre a questão do sobrenome no divórcio. O que tem escrito aqui, gente? Que, vamos lá, poderá, olha aqui, ó, inclusão, exclusão. Alteração, está no artigo 57 da Lei de Registros Públicos, com a redação dada pela Lei 14.382, tá? A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e de casamento. Adorei essa lei, gente. Sabe por quê, Dani? Os juízes não entendem isso. Os juízes acham que é o seguinte, casou, tem que mudar só lá no casamento. Depende, né? Depende. Pois é, porque se a gente está fazendo uma alteração, por exemplo, de sobrenome para inclusão de sobrenome familiar, aí tem que alterar primeiro no nascimento para depois alterar no casamento. Já se eu vou alterar só o nome do cônjuge, claro que eu vou alterar no casamento e vou só comunicar para o nascimento. Então vai depender do caso concreto, tá bem? Mas vamos lá. O que a gente pode fazer de acordo com 57? Inclusão de sobrenomes familiares. Então, eu posso incluir sobrenomes familiares como eu quiser. Eu, por exemplo, né? O meu bisavô era Melo Franco, mas ele não quis pôr o Melo no meu pai. Mas é que eu gosto do Melo, acho chique, quero colocar o Melo. Aí eu posso, desde que eu comprove que o antepassado tinha esse Melo, tá bom? Inclusão. Para sobrenomes familiares é só inclusão, viu, Dani? Não tem exclusão. Aí o outro. Inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento. Então, durante o casamento, como eu já disse, pode incluir ou excluir. O que mais? Exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal por qualquer de suas causas. Então, gente, ou porque divorciou, ou porque ficou viúva, porque daí extinguiu a sociedade conjugal, né? Você pode voltar atrás, tirar o seu sobrenome do cônjuge. Tá aqui bem claro, tá? E ainda tem, só para terminar aqui o 57, inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação. Aí é alteração mesmo, né? Por exemplo, reconhecimento de maternidade, reconhecimento de paternidade, que pode ser biológico ou socioafetivo, você pode incluir sobrenomes. E exclusão é só se você exclui um nome de pai. Por exemplo, o pai deixou de figurar no registro porque teve abandono afetivo, teve uma decisão judicial. Gente, para tirar nome de pai do registro só com decisão judicial. No extra não pode não, viu? A gente só pode incluir. Excluir não pode não, tá vendo? Então tá. Então deu para entender, pessoal? Então, aumentou muito, né, a possibilidade de alteração de nomes. A gente pode, sim, inclusive aqui em relação aos sobrenomes, nem fala que é só uma vez, não. Fala que é só uma vez para prenome. Para prenome, que prenome também pode, gente. Eu cansei de chamar Letícia. Eu quero chamar Daniela. Eu posso chamar Daniela, você sabia? Tá aqui na questão da alteração de prenome. Muito doido o negócio, né? Mas, enfim, pode. Agora, Dani, vamos só falar dos ônus, porque é o seguinte, a pessoa fala assim, é festa, vamos mudar de nome. Eu sou viúva aqui, ó, viúva rica. Viúva rica, tenho, sei lá, 50 imóveis no meu nome, tá bem? Aí fiquei viúva, eu posso ir lá e excluir o sobrenome do meu marido, não posso? Posso. Então, eu vou lá e excluo. E ela, o que ela vai ter que fazer com esses 50 imóveis dela, Dani? Tem que lembrar, gente, que essas alterações do nome geram um impacto aí em vários órgãos, né? Você tem que alterar seu nome TRE, né? Em vários locais, mas no registro de imóveis também. E o pessoal esquece do RI. Então, essa alteração tem que ser levada para o RI, porque essa senhora ela é proprietária de vários imóveis. Então, nós temos que fazer essa alteração do nome dela no RI. E, gente, não é barato, né? Ela vai pagar, então tem os valores aí, então tem que ficar atento. E aproveitando também, só pegando essa oportunidade, nós tínhamos muitas ações na Registros, estava até conversando com a doutora, com a juíza, e exatamente, nós vamos ter várias ações agora, acho que o pessoal não vai mais ajuizar, vai fazer direto no cartório, não é verdade? E tinha muito isso, essa questão de homenagem aos avós, acho tão interessante,
muito pedido de alteração de sobrenome, porque não tem o sobrenome dos avós, do bisavô, enfim, e quer fazer essa homenagem. Então, agora pode ir diretamente no cartório. Mas lembrando a questão, realmente, a lei colocou muito bem, dos ônus, dos impactos no registro de imóveis. Todas essas alterações devem ser levadas para o RI e tem a questão do pagamento, né? Isso mesmo. Gente, eu até escrevi sobre isso, tá? Eu tenho o meu livro. Deixa eu pegar meu livrinho rapidinho aqui, Dani, só um minutinho, para poder fazer a propaganda. Peraí. Pega aí para nós, Lê. Pega aí para nós, que eu vou anotar aqui também, que eu vou querer ler, porque nós estamos estudando muito essa matéria. É uma legislação nova, né? Sobre essa questão de mudança de nomes e dos ônus decorrentes, eu escrevi no meu mestrado, meu segundo mestrado, e publicamos esse livro aqui, Faces da Dignidade da Pessoa Humana. E eu defendo que nem devia mudar de nome no casamento. Aliás, muitos dos casais já estão evitando de mudar de nome no casamento, gente. Por quê? Porque isso, né, é coisa que veio de antigamente, né? Aquela mulher era obrigada a mudar de nome no casamento, né? Mas, enfim, vamos lá. Quem quiser depois conhecer, o meu livro é muito bom. Vamos ver se uma hora dessa eu até faço um sorteio para vocês aqui no Instagram. Vamos fazer? Vou fazer. Vou ver Lelê, se eu faço. Vira o livro aí, o pessoal tá falando, tava de cabeça para baixo. Aí, ó, chega mais pertinho para dar para ver. Aí, ó, pronto. Aí, agora ficou jóia. Então tá aí, pessoal. Eu quero um, hein, Lelê? Ah, você não tem ainda, Dani? Não vou te tenho. dar, vou te dar. Pra Dani eu dou, pra vocês eu vou sortear um, porque é muita gente, eu não consigo ainda pra todo mundo. Mas então vamos lá, pessoal. O que a gente está querendo? A gente está querendo explicar para vocês que mudança de nome é coisa séria. Não é porque pode que você vai fazer assim e achar que tá tranquilo. Vai te dar trabalho. E quanto mais velho, e quanto mais atos praticados, e quanto mais patrimônio, mais complicado isso vai ficar, entendeu? Então, tomar cuidado. E olha, muda o nome no registro civil e, pelo amor de Deus, né, Dani? Muda os documentos. Porque aí o povo muda o nome no registro civil, mas não muda os documentos, não. E continua praticando ato lá no Notas, né? Tudo com a identidade velha, aquela beleza, né? Fazer conhecimento de firma e tanto de ato. Porque escritura a gente vai pedir a certidão atualizada. Olha a importância de pedir a certidão atualizada. Agora mais ainda, né? Agora, mais ainda. Porque todo mundo pode mudar de nome, prenome, sobrenome. Então, mais ainda a importância da certidão atualizada. Mas vamos lá. Mas se for um ato, por exemplo, que só precisa de reconhecer firma, como é que a gente vai descobrir que a pessoa mudou de nome? Se ela não apresentar pra gente? Não vai ficar sabendo. Verdade. Né? Não, tem que lembrar também, Ele, o impacto, eu vi alguns colegas aí perguntando, né? A questão de quem tem filhos, mudar o nome também no documento dos filhos, principalmente sendo os filhos menores, você vai fazer uma viagem para o exterior, por exemplo, enfim, né? A importância também de ficar atento a isso, né? Não é obrigatório. Você pode não mudar e ficar andando para todo lado com a sua certidão. Pois é. Você vai fazer isso? Não dá, né? E fora que vai que a pessoa lá da fronteira, né? Se for para sair do país, fala assim, não aceito isso aqui não. Aí até resolver. Então, assim, a gente recomenda que faça. Mas todos esses atos, gente, são pagos. Não tem previsão de gratuidade, tá? Então, você vai ter que pagar para poder fazer essa averbação no registro dos seus filhos e tudo mais. Não tem previsão de gratuidade, não. Então, é o que eu falo. Pode fazer? Pode. Mas olha os ônus, né, Dani? Agora, vamos lá. Gente, continuando, porque isso aqui é apaixonante. Eu, se deixar, falo de nome aqui até amanhã. Mas vamos lá. Voltando aqui na questão do divórcio com partilha de bens, gente, é importante ressaltar uma questão, né, Dani? Que é a questão dos bens permanecerem em mancomunhão. Isso pode, Dani? Assim, ó, o que é isso, gente? O casal, né, vai divorciar, mas não vai partilhar bens. É possível deixar para partilhar depois ou nem partilhar? Como é que fica? Sim, né, Lelê? É perfeitamente possível, né? Você tem aí o divórcio, a extinção, né, dessa sociedade conjugal, mas eles não fazem a partilha. Bem da verdade, a gente vai lá para o Código Civil, vai ficar em condomínio geral. Então, você não está mais casado com ele, mas você é proprietária de imóveis junto com ele, porque você não faz a partilha. No nosso Código de Normas aqui de Minas, inclusive, salvo engano, está lá no artigo 872 do Código de Normas, fala exatamente da mancomunhão, né? Dessa possibilidade. Então, no RI, você vai apresentar sua certidão de casamento atualizada, né? Com a averbação do divórcio. Lá consta que os bens não foram partilhados, não tem problema nenhum. Faz essa averbação e mantém aí esse estado de mancomunhão. Aí, se eles, depois o casal quer vender para um terceiro,
não tem problema nenhum. Eles comparecem ambos na escritura vendendo aí um imóvel para um terceiro. Não tem problema. Agora, o que não pode, né, Lelê, é um vender para o outro. Aí já não pode. Até trazendo um caso interessante, um caso concreto que aconteceu lá na Registros, que eu vi, o senhor ele já estava no segundo casamento, e aí ele foi registrar uma instituição de condomínio edilício. Então, quando ele chegou lá, tem essas questões do princípio da especialidade subjetiva, teve uma divergência na matrícula com o estado civil dele, né, que já estava casado com outra pessoa. Então, o oficial exigiu aí que ele apresentasse a certidão de casamento atualizada para averbar com essa autoração. Só que na certidão de casamento estava falando que foi feita a partilha. Então, é diferente. E aí ele argumentou falando que estava em estado de mancomunhão, que não era necessário ele ter que apresentar a partilha. Então, ele se equivocou, ele trocou aí. E aí ele pediu para suscitar a dúvida, veja bem. E aí a dúvida foi procedente, né? A doutora proferiu uma sentença de procedência, concordando com o oficial. Então, repetindo, se tem a partilha, acabou. Então, você vai apresentar a partilha. Agora, não é obrigatório fazer a partilha, você fica em estado de mancomunhão, que é o condomínio geral. Então, nesse caso, a pessoa realmente se confundiu e a dúvida foi julgada procedente, a sentença foi proferida de acordo com a recusa do oficial de registrar essa instituição de condomínio, porque teve esse requisito legal, né, de ter que apresentar essa partilha, porque o imóvel não estava em estado de mancomunhão. Então, é uma coisa muito legal, muito interessante que a gente tem no Código de Normas aqui de Minas. Então, é interessante olhar aí no Código de Normas de outros estados e também tem essa previsão de forma expressa, né? Tem uma colega perguntando aqui, ó, independentemente da quantidade de bens? Sim, né, Dani? Sim, quer dizer, sem problema você pode estar com todo o seu patrimônio em mancomunhão. Inteiro. Vocês se dão bem, vocês vão se divorciar numa boa, tá tranquilo, cada um vai pro seu lado, mas a gente vai manter o patrimônio em mancomunhão. Recomendo que faça isso? Não recomendo. Não recomendo, mas também não. Quer fazer? Pode fazer. E aí, como é que acontece, gente? Tá em mancomunhão, vai vender para terceiros. Dani já falou, é só comparecerem os dois. Mas vamos supor, né? Já tá divorciado, já tem 10 anos, e agora, vamos supor que ele tá com outro relacionamento. Aí ela fala assim, então eu vou comprar de você essa parte pra gente já deixar resolvido isso, né? A parte do apartamento que eu moro. Aí, dá para fazer? É o que o Dani falou. Não dá para fazer. Por quê? Porque, na verdade, ficou tudo, né, em conjunto. Não é... Isso é importante a gente falar, né, Dani? O povo acha que só porque você é casado na comunhão parcial, que você tem direito a 50% em cada bem. Não é assim. Você tem direito a 50% do patrimônio total. Então, você pode fazer uma partilha da forma que você quiser. Você pode falar, eu vou ficar só com esse apartamento e você vai ficar com o outro. Não precisa eu ficar com 50% de cada um. Aliás, é ruim, né? Porque essa situação de condomínio sempre gera problemas no futuro. Então, vamos lá. Para vender um para o outro, primeiro vai ter que partilhar. Não é isso, Dani? Verdade. Agora, os dois podem vender juntos para um terceiro, sem problema isso algum, aí. né? É isso aí. Outra coisa que é importante eu falar, Dani, porque aqui no Notas, que eu já falei, né, que vale a pena pra caramba fazer o divórcio aqui no extrajudicial, tá, gente? Tá barato, porque a gente não cobra sobre cada bem. A gente cobra só se houver diferença de partilha, além do valor do próprio divórcio, né? Isso aqui em Minas, tá bom? Mas aqui em Minas, se você já divorciou e não partilhou e deixou para partilhar depois, como é que é feita a cobrança, gente? Aí muda. Sabe por que muda? Já rompeu o relacionamento, né? Não tem mais o vínculo. Não se está falando mais em só diferença de partilha. Aí a gente vai fazer uma divisão mesmo desse patrimônio. E essa divisão é cobrada por imóvel e pela soma dos bens móveis. Quer dizer, aí fica caro. Aí fica caro mesmo. Então, pensa bem, se vocês já estão querendo resolver essa situação, né, de uma vez, melhor já fazer junto com o divórcio, aqui em Minas. Nos outros estados, não sei, gente. Nos outros estados, eu sei que tem gente assistindo a gente do Brasil todo, até do exterior. Nós estamos chiques. Demais. Nós estamos chiques. Mas, eu estou falando de Minas, tá? Se vocês tiverem algum outro caso, aí a gente vai orientar vocês a olhar a lei de emolumentos do seu estado da federação, tá bem?
Muito bem. Agora vamos lá. Olha só um outro caso que tem acontecido muito, né, Dani? Eu já tive aqui no cartório. Olha o seguinte: as pessoas eram casadas, tá? Aí elas adquiriram bens na constância do casamento, quer dizer, têm bens comuns, divorciaram e não partilharam. E aí, uma delas vem a falecer. Dani, tem jeito de resolver isso no extrajudicial? Vocês entenderam o caso, gente? Ó, casados adquiriram bens na constância do casamento, bens, então, comuns, porque é regime da comunhão parcial, supomos. Aí, um deles vem a falecer, sendo que não foi partilhado esse bem no divórcio, né? Não foi partilhado no divórcio. Como é que a gente vai fazer com esse inventário? Precisa ir para o judicial? A gente consegue resolver no extra? Tem alguma questão que a gente tem que observar para fazer no extra, Dani? Não, não precisa ir para o judicial, né, Lê? Dá para fazer tudo no extra. Isso é muito bom. Olha, gente, hoje em dia quase tudo dá para fazer no extra, não é verdade? É isso aí. E nesse caso aí que a Lê está falando, realmente, o que vai acontecer é que essa pessoa vai ter que participar aí, né, na escritura de inventário do ex-cônjuge que faleceu. Então, ela vai ter que participar nessa escritura. Então, na verdade, vamos falar aqui, né? Normalmente é o homem que morre antes, né, Lelê? A mulher vive mais. Então, ela vai participar na escritura de inventário como terceira interessada. E aí ela vai ter que dar anuência, né? Que a ela cabe os 50% sobre cada bem, não é verdade? Pois é, porque não partilhou, então complicou. Mas pelo menos tem uma via. Só que vocês, tabeliães que estão nos assistindo aqui, eu já tive essa situação em diversos casos aqui no Registro de Imóveis. O que eles exigem da gente é que conste uma parte na escritura, né? Um item Sim. na escritura. A gente abre lá um tópico, que da inexistência de partilha dos bens no divórcio. Aí conta a historinha de que não foi partilhado, né? E também, gente, no ITCD, isso tem que ficar claro. Ela tem que participar também no ITCD como terceiro interessado, entendeu? Olha só que coisa. Então, tanto no ITCD tem que comparecer a ex-cônjuge, quanto também na escritura tem que comparecer a ex-cônjuge. Para quê? Para definir o percentual que é dela, né? Porque ainda está em mancomunhão. Agora, eu defendo que nessa hipótese o melhor é dividir tudo 50-50, porque senão seria uma confusão. Como é que o outro ia concordar, né? Claro que talvez os inventariantes poderiam concordar. Mas na regra a gente costuma fazer assim, sabe? Deixa ela com 50% e aí conta a historinha e ela já assina lá em conjunto. Depois, gente, já resolve isso. Vende, às vezes até a gente faz o mesmo em atos subsequentes, sabe, Dani? Que aqui está reconhecido no nosso código de normas que a gente pode fazer. Eu faço o inventário, delimito a fração, né, que ela vai ficar, então 50% do bem tal, e logo em seguida ela já vende esse valor, porque para que ela vai ficar em condomínio com esse bem, né? Verdade. Pode ser. Ainda por cima, se a outra também tiver direito, aí pior ainda. Pior ainda. Pior ainda, tá bom, pessoal? Muito bem. Então, tem que contar a historinha. Continuando. Gente, e se não partilhou bens no divórcio? Não partilhou bens no divórcio. E agora quer casar de novo. Então, divorciou, falou lá, os bens serão partilhados oportunamente, né? Então, ok. Ou então fala assim, os bens permanecerão em mancomunhão. Pode fazer também. E aí? E agora quer casar? Pode casar, Dani? Pode casar, tá tudo liberado. Não tem problema nenhum. Só que a única questão realmente, né, que nós vamos ter, sempre tem um mais, né, porém, entretanto, todavia, não é verdade? Vai ter que adotar o regime da separação de bens, não é verdade? Isso. E aí, realmente não vai poder escolher um regime de bens. Normalmente você escolhe um regime de bens, essa é a regra. Então vai cair para uma das exceções quando te é imposto, né, que você realmente case num regime diverso do legal. No caso aí, o regime da separação de bens. É isso, não é? É isso mesmo. Separação obrigatória. A gente que é registro civil, a gente vê isso todo dia aqui, gente. Porque as pessoas vão habilitar para casamento, né? E aí a gente fala assim, cadê a partilha? Ah, não partilhou não. Ah, então é separação obrigatória, viu? Aí a pessoa às vezes fica meio revoltada. Mas não tem jeito, gente. O que a gente pode fazer? Tá lá na lei.
Não partilhou bens, vai casar? Pode casar, mas casa na separação obrigatória. Sobre a separação obrigatória, é ótimo a gente falar, gente, da tal da súmula 377. Verdade. Essa súmula 377, ela é antiga, do Supremo Tribunal Federal, e o que que ela prevê? Ela prevê que na separação obrigatória, ainda assim, comunicam-se os bens adquiridos a título oneroso, tá? Nesse casamento, nesse regime da separação. No entanto, gente, a jurisprudência, eu falo até que essa súmula subiu no telhado, sabe, Dani? A súmula subiu no telhado. Por quê? Porque agora o STJ tem, toda vez que ele fala de súmula 377, ele fala de esforço comum. Então ele fala assim, ó, aplica-se a súmula 377 desde que provado o esforço comum. Aí eu digo, o que é esforço comum? Será que esforço comum é a mulher tem que trabalhar e colaborar também com o dinheiro, né? Ou o marido tem que, porque às vezes é a mulher que já está trabalhando e o marido não está trabalhando. E aí, será que isso esforço comum é dinheiro? Ou será que esforço comum você trabalhar dentro de casa, cuidando da casa também colabora? Pois é. A doutrina diverge, né? Mas muitas das pessoas dizem que você cuidar da casa também é esforço comum. Agora, um caso que pode ter acontecido, e pode acontecer mesmo. Então, um senhorzinho idoso, né? Ainda não tem 70 não, porque senão seria 70, já seria separação obrigatória dos 70. Ah, vamos falar idoso com mais de 70. Casa na separação obrigatória, mais de 70, tá bom? E aí, aplica-se a separação obrigatória, correto? Beleza, a maior de 70. Aí, ele casou hoje, morreu amanhã. Amanhã. Não deu tempo de adquirir nada, né? Ou então até adquiriu. Então, olha só, ele casou hoje e hoje mesmo ele comprou um imóvel, tá? Mas não teve tempo de ter esforço comum nenhum, porque ele casou hoje e amanhã ele morreu. Então, esse imóvel foi adquirido na constância do casamento no regime da separação obrigatória. Será que essa esposa, né, não tinha união estável antes não, viu, gente? Casou hoje, vai começar hoje, né? Com a novinha de 20, casou com a de 20. E aí, ela vai ter direito a alguma coisa? Gente, tem direito a nada. Por quê? Porque não tem esforço comum, Nem deu tempo de ter esforço comum, ele comprou ontem, entendeu? Nem deu tempo da novinha se esforçar, né, Lê? Nem deu tempo dela se esforçar. Então é isso. Então, essa súmula 377 tem que ficar atento a ela. Ela subiu no telhado, tá? E a gente está ainda discutindo. Eu até gosto sempre de ler o inteiro teor, mas não fica muito claro o que seria esse esforço comum, tá? Então é isso. Dani, nós já falamos pra caramba aqui de divórcio, né? Vamos falar um pouquinho de promessa, de compra e venda? Porque a gente falou que hoje a gente ia falar também de promessa, e eu sei que Dani tá com umas coisas interessantes para falar de promessa de compra e venda, sabe, gente? E principalmente a tal da promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento, né? O que você quer falar da gente? Por que ela é importante? Por que é importante fazer a promessa e levar para registro, Dani? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar assim. Eu gosto muito desse tema da promessa de compra e venda. E aí, inclusive, até teve algumas alterações também pela nova lei, né? A 14.382 aí, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Só lembrando que na questão da promessa de compra e venda, em que não conste aí a cláusula de arrependimento, né? Ela pode ser celebrada por instrumento público ou particular, desde que registrada, ela não confere ao promitente comprador o direito de propriedade, mas o direito real à aquisição desse imóvel, tá certo? Isso é muito importante. Então, no momento que essa promessa ela é irrevogável e irretratável, ela é o título apto, sim, tá, a ser registrada no cartório de registro de imóveis. E aí a gente tem esse direito real à aquisição da propriedade. Por isso que por que eu sempre friso? Direito real à aquisição da propriedade. Porque aí, neste momento, a gente vai esbarrar aí na questão do imposto, né? Mas antes disso, só lembrar o pessoal agora que a gente também temos aí a questão da adjudicação compulsória, do extrajudicial, né? Da Lei 14.382, que entrou em vigor agora, novinha, né? Dia 27 de junho. Mas só lembrar o pessoal que a gente ainda está aguardando uma regulamentação, né, Lê, da 14.382 com relação à adjudicação
compulsório. Então, são as primeiras impressões, não é isso, Lê? Ela ficou muito ampla, a adjudicação compulsória prevista na 14.382. E, além disso, tem a questão de como que a gente vai cobrar. Não tem ainda item na tabela para a gente praticar esse ato. Então, os oficiais de registro de imóveis, porque esse ato vai ser direto lá no registro de imóveis, né? Ainda estão meio perplexos, a gente está aguardando uma posição, mas deve sair em breve, uma posição da corregedoria sobre como vai cobrar esse novo ato, né? E se vai ter quais são os requisitos para poder demonstrar que teve um óbice para poder fazer a transferência pelos meios ordinários, né? Porque a adjudicação é um procedimento, sempre vai ser depois de verificar que não vai ter jeito de transferir de outra forma, não é, Dani? Verdade, verdade. E lembrando também que o registro aí da promessa de compra e venda, ela gera um ônus real, esqueci de falar, né? Ela agrava a coisa aí com esse ônus reais. E aí a gente também temos como consequência duas consequências, para o vendedor e para o comprador. No caso aí, o promitente comprador, ele vai adquirir a faculdade de receber a escritura pública definitiva, não é verdade? E de anular o ato de alienação que o promitente vendedor tenha realizado após esse registro da promessa de compra e venda no RI. Já para o comprador, ele vai ter o direito aí de de consignar, né, de adquirir a coisa em juízo, constituindo o promitente comprador em mora. Mas a partir do momento que a lei nova aí traz a questão da adjudicação compulsória, extrajudicial, mais uma vez a gente não precisa bater na porta do judiciário. Mas, repito, a gente realmente vai ter que aguardar aí a regulamentação desse novo procedimento administrativo. A gente chega em sala de aula, os colegas advogados, né, a gente pisa na aula e o pessoal, Dani, como é que ficou, né? Professora Letícia, como é que ficou? Então, realmente, são as primeiras impressões da legislação. A gente está realmente aguardando aí regulamentação da corregedoria, no caso aí os códigos de normas, né, dos estados, o que vai trazer para nós. Mas me parece, foi até você que me falou, né, Lê, que já tem um código de normas atualizado, não tem? Eu esqueci de onde que é. É Recife? Agora eu esqueci. Saiu de Pernambuco, né? Mas o Pernambuco regulamentou mais a parte do registro civil. Eu não vi da adjudicação compulsória ainda, não. Não, foi só registro civil. Foi só registro civil. A gente está esperando para ver se sai essa parte da adjudicação. Assim que sair, eu trago aqui para vocês, tá, pessoal? Agora, só uma coisinha, Dani. Essa promessa de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, que você vai levar para o registro de imóveis, tem que pagar ITBI? Para poder registrar ou não? Verdade. Agora a gente vai mexer no vespeiro, né? É um tema muito complexo, muito problemático, essa questão da incidência tributária. Então, pessoal, vocês têm que olhar a lei municipal aí de vocês, tá? Porque eu sei que tem várias pessoas nos assistindo, de vários municípios. Então, vou dar o exemplo aqui do município de Belo Horizonte. A nossa lei aqui de BH, realmente, ela exige, nesse caso, tá? Que seja recolhido o ITBI como condição para que o registrador de imóveis possa registrar essa promessa. Mais uma vez, voltando lá à questão do artigo 289 da Lei dos Registros Públicos, né? O oficial tem que fazer essa rigorosa fiscalização. Então, sendo a promessa irrevogável e irretratável, ou seja, ela não tem essa cláusula de arrependimento, no caso aqui do município de Minas, realmente está lá no artigo 2º da nossa lei municipal, no inciso 2, que fala exatamente isso, né? A transmissão onerosa, gente, a qualquer título de direitos reais, exceto os de garantia. Então, aí, infelizmente, quando fala transmissão de direitos reais, entra as promessas, promessa de compra e venda irrevogável e irretratável, tá certo? Aí, nesse caso, realmente vai ter a incidência do imposto, né? Mas, Lelê, a gente sabe aí da questão do julgamento do Supremo, né? Conta aí para nós, explica isso aí para nós, Lelê. Gente, eu sempre gosto de falar, porque o pessoal chega lá no cartório e fala assim, eu quero lavar a escritura, eu não quero pagar ITBI, não. Gente, eu não posso, porque, como a Dani falou, a lei de Belo Horizonte ainda prevê o recolhimento do ITBI. Tá? E aí, se ela prevê o recolhimento do TBI, como é que a Letícia vai simplesmente passar por cima da lei? Tem duas possibilidades. Ou você entra com mandado de segurança, que tem sido admitido, né, Dani? Ou não? Sim. Agora não admite. Nesse caso, para lavar a escritura, sim. Tá. Ou então, você pode suscitar dúvida, tá bem? Mas, de qualquer forma, eu só vou poder fazer nessas duas hipóteses, tá bem? Porque a tal da decisão do Supremo Tribunal Federal foi...
foi numa ação envolvendo repercussão geral. Não foi uma ADI, foi um recurso extraordinário, tá? Recurso extraordinário em repercussão geral. Não foi uma ADI. Se fosse ADI, aí ela tem efeito erga omnes. Mas essa repercussão geral, ela realmente vai ter efeito para os órgãos do Poder Judiciário, para as ações que estão em curso no Poder Judiciário. Mas para outros órgãos não, entendeu? Então a gente fica nessa situação. E aqui em Minas não teve regulamentação da Corregedoria sobre esse tema. A gente até mencionou, mas a Corregedoria entendeu que não tinha que se manifestar e que a lei está em vigor, a lei dos municípios, né? Está em vigor, então você tem que verificar qual a lei do seu município, tá bem? Se o seu município exige ITBI, a gente vai exigir o ITBI, ok? E se vocês chegarem no cartório, o tabelião vai ter que fazer nota de devolução e encaminhar para o juiz decidir. A gente não consegue passar por cima simplesmente, tá bom? Ok. Gente, antes de passar para frente, eu vi que teve uma perguntinha aqui. É difícil a gente acompanhar a live ao mesmo tempo e ver as perguntas, viu, gente? Mas depois eu sempre abro a caixinha. Aí vocês podem ver a caixinha. Tá aqui o doutor Cristiano Machado. O doutor Cristiano é um grande amigo. Ele trabalhou lá, foi substituto lá no cartório de Venda Nova e agora é advogado, né, doutor Cristiano? Advogado brilhante, amigo nosso também. Ele está falando aqui, ó. Se a empresa vendedora falir e a data da quebra retroagir até antes do contrato de promessa registrado, o direito real de aquisição prevalece ou o imóvel vai para a massa falida? Cristiano, eu só vou poder te responder isso porque eu já estudei isso há pouco tempo. Porque senão eu não ia saber. Mas vamos lá. O que eu estudei? Se a falência foi antes do contrato, gente, aí fica sem efeito esse contrato. Porque no momento que faliu, tudo tem que vir para a massa. Agora, se o contrato foi anterior, né? Olha a importância. Você vai lá, você faz o contrato, você já registra. Ou então, gente, se possível, já faz escritura de uma vez. Se já fizer escritura, melhor ainda. Né? Eu sei que às vezes não tem todos os requisitos ainda para escritura. Aí faz o contrato de promessa e registra. Porque daí, gente, você tem essa prova, né, de que foi feito isso anteriormente. E você tem, sim, o direito real de aquisição, tá bem? Mas se a falência foi anterior, aí complica. Aí complica, tá, Cristiano? Complica. Muito bem. Vi que teve outras perguntas, mas eu não vou conseguir responder todas as perguntas, tá bom? Não vou conseguir. Vamos lá. Voltando, só para terminar, né, Dani? Vou terminar do mesmo jeito que eu comecei. Quem chegou atrasado vai pegar essa dica. Gente, a Mônica, lá de Santa Luzia, na reunião ontem do grupo de anunciados do CNB, veio trazer para a gente a grande procura que está tendo nos cartórios, né, no cartório dela, e a gente está identificando nos outros cartórios também, para divórcio com partilha de bens. E realmente, aqui em Minas, é um sucesso, vale a pena demais. Por quê? Porque a cobrança aqui em Minas é só sobre o divórcio, que é um valor fixo, 500 e poucos reais. Além disso, só os arquivamentos, as certidões, né? E se tiver diferença de partilha. Mas, Letícia, o patrimônio é monstruoso. Tem 2 milhões de reais, 200 milhões é pouco, né? 20 milhões de reais. Tem 20 milhões de reais. Tem 200 imóveis. E aí, gente, se a partilha for 50-50, sabe quanto você vai pagar? Você vai pagar 500 e poucos mais os arquivamentos e a certidão. Só. Entendeu? E se for para o judicial? Como é que é no judicial, Dani? Aí no judicial você vai pagar por imóvel. Realmente no judicial é muito mais caro, porque você pega aí, né, o valor de cada imóvel. Então, realmente, o valor, ele é bem diferente. Ele aumenta bastante no judicial. Então, é outra vantagem de você fazer no extra, a questão da economia financeira. E aí é bom, né, Lê, tirar essa imagem dos cartórios, dos emolumentos, que é tudo muito caro. E, enfim, né, isso aí eu acho que vem aí trazer que não é verdade isso, que realmente, além da celeridade do atendimento também, que os notários estão aí extremamente preparados para esse atendimento, a questão da economia também financeira que você vai pagar. Porque nesse caso é mito, não é mais caro, pelo contrário, no cartório sai muito mais barato.
né? Viu? E lembrando que normalmente no cartório de notas a gente ajuda no preenchimento do ITCD, ou pelo menos a gente orienta, né? Porque a gente já está especialista em TCD, de tanto ITCD que a gente tem que fiscalizar, a gente tem que analisar o ITCD, não tem jeito. Então a gente ajuda, e aí você nunca vai pagar multa e juros. Sendo que no judicial, se você não ficar atento e não preencher e recolher o ITCD, você vai pagar. O seu cliente, né, vai pagar multa e juros, porque o fato gerador para o ITCD é o quê, gente? É o divórcio, é a sentença do divórcio. E aí, só quando chegar lá no RI, né, vai levar lá para o RI. Passou 2 anos, vai levar lá para o RI para registrar. Aliás, errado, né, Dani? Devia fazer o registro de imediato, né? De imediato, é outra coisa que a gente orienta realmente. Faça o registro de imediato. Celebrou qualquer negócio jurídico ali, né? Qualquer negócio imobiliário, celebrou ali, já leva para o RI, já registra, porque tem a questão da legislação, tem a questão das interpretações, né? De atualização das legislações, e aí muda, você recebe uma nota devolutiva, você vai ter que cumprir uma série de exigências legais, às vezes você tem até que judicializar, requerer o oficial que suscite a dúvida registral. Se você pega um lugar, por exemplo, que tem uma vara única, igual Belo Horizonte, é uma vara única, o volume de processo é muito grande. Ah, não tem vara especializada. Vai distribuir entre as varas cíveis, né? E onde que é uma vara para tudo? Você pega aí no interior que é uma vara para tudo, então realmente demora muito. Então é o que a gente sempre orienta mesmo, é levar diretamente no RI, imediatamente, e já registrar, transfere a propriedade e tá tudo certo. Você não vai ter esse problema, né? Gente, faz no mesmo dia. É o melhor. Lavrou a escritura, registrou. Mesmo dia, a melhor coisa. E, ó, fala assim, mas eu tô apertado de ter dinheiro. A maioria dos cartórios aqui em Minas já aceita cartão de crédito, inclusive pode parcelar no cartão. Claro que as taxas do cartão são repassadas de acordo com a nossa lei estadual 15.424. Mas olha que sucesso, porque às vezes você pode pagar de 12 vezes no cartão, vale a pena, já garante seu direito, né? Já transfere, né? Acontece isso muito. Outro dia o pessoal falou comigo, era um inventário. Gastei o dinheiro todo que eu tinha no ITCD, mas eu tô com pressa porque meu imóvel já está vendido. E aí, o que eu posso fazer? Olha, tem diversas alternativas, né? Pode pegar um sinal e já pagar aqui o registro, ou então pode pagar de 12 vezes no cartão. Olha que sucesso, né? Dá pra fazer. Sucesso. Tá bom? Então tá. Ô, gente, já deu o nosso horário, já tenho que ir lá pro cartório. Mas, ó, voltando, eu queria agradecer demais a doutora Daniela Bolivar. A doutora Daniela é sempre sucesso. Ela queria falar mais coisa, eu vou ter que trazer ela de novo. Porque ela falou que queria falar de incorporação, né, Dani? Que mudou umas coisas. Nós vamos combinar, sim, eu queria falar essas questões da promessa de compra e venda na incorporação, né? Essa nova lei aí, 14/82, mudou muita coisa na legislação e principalmente nas incorporações imobiliárias. Então, aí, os advogados que estão pensando nessas consultorias, fiquem atentos, porque tá tudo valendo, gente. Pois é. Então, ó, depois a gente vai convidar a Dani de novo para vir falar de algumas mudanças só das incorporações, tá, Dani? Porque eu acho que já dá para fazer uma live só de, às vezes, mais de uma live, né? É muita coisa. E quem quiser, gente, no nosso curso do Zero à Regularização, claro que a gente vai falar de todas essas inovações, vai ter aula sobre isso, tá? A aula do registro civil, a aula do notas, a aula do registro de imóveis, porque mudou para todo lado. Eu falo que essa nossa área, né, Dani, não dá sossego. Muda todo dia. Muda todo dia. Não dá, não. Mas é bom, né, Lê? A gente está sempre aí estudando e passando para os colegas. E é isso, a gente não pode parar. Vamos estudar sempre. Já tem gente perguntando do sorteio. O sorteio eu vou fazer no Insta daqui a pouco, tá bom? Virar o livrinho, Lê. Assim, ó. Aí, ó, pronto, aí, ó. Eu vou fazer no Insta daqui a pouco, tá bem? Eu vou pedir pro pessoal da equipe fazer uma pergunta. Quem responder mais, mas a gente vê aqui como é que faz. Eu não sei direito, não. Eles que cuidam dessa parte, tá bom, pessoal da equipe? Mas eu queria agradecer demais. E, ó, lembrando, semana comemorativa dos 15 anos do Cartório do Barreiro. E a doutora Daniela aqui cheia de novidades, cheia de questões polêmicas. Adorei. Muito obrigada, viu, doutora Daniela? Letícia, eu que agradeço o carinho aí, viu? Demais pela participação, por nos convidar. Fiquei muito feliz. Mais uma vez, parabéns. Você é brilhante. Falou em sucesso, realmente é você, que estuda, dedicada, esforçada. E te agradecer muito aí. E parabéns a todos os seus colaboradores também. E por esse projeto que você está aí com o seu curso de regularização. Parabéns pela iniciativa. Realmente faltava isso para os colegas, para nós todos. Também estou assistindo às aulas. Muito obrigada pelo carinho. E parabéns e um beijo para todos, viu? Um ótimo dia para todos. Todos aí, até mais. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, tchau.